As igrejas ao redor do mundo são monumentos que refletem a história, a cultura e a arquitetura de uma sociedade. Algumas dessas igrejas, no entanto, se destacam por sua beleza e grandiosidade. Neste vídeo vamos ver as 15 igrejas mais bonitas do mundo. Fique até o final do vídeo porque a última igreja vai te surpreender de tão bonita. Em 15º lugar, está Nossa Senhora das Rochas. A Igreja de Nossa Senhora das Rochas é uma igreja católica situada na Baía de Kotor, na costa de Montenegro. Ela é uma das mais conhecidas atrações turísticas da região e é um exemplo impressionante de arquitetura religiosa local. A igreja foi construída em uma pequena ilha artificial, criada a partir de escombros e pedras que os pescadores locais colocaram no mar durante séculos. A construção da igreja começou em 1452, e ela foi concluída no final do século XVIII, após várias remodelações e acréscimos. A Igreja de Nossa Senhora das Rochas apresenta uma arquitetura barroca e renascentista. O seu interior é ricamente decorado, com afrescos, pinturas e esculturas. Uma grande pintura de Nossa Senhora das Rochas fica no altar principal. Em 14º lugar, está a Abadia do Monte Saint-Michel. A Abadia do Monte Saint-Michel é uma das mais impressionantes e belas igrejas da França. Localizada na ilha rochosa de Monte Saint-Michel, na costa da Normandia, a igreja é uma obra-prima da arquitetura medieval. A abadia foi construída em etapas ao longo de vários séculos, começando no século X. Ela é composta por vários edifícios, incluindo a igreja abacial, o claustro, a sala capitular e a cripta. A igreja abacial é o coração da abadia, e apresenta uma arquitetura impressionante que combina elementos românicos e góticos. A nave da igreja é decorada com afrescos e vitrais, e o altar é adornado com uma série de relíquias e objetos sagrados. Em 13º lugar, está Santuário Las Lajas. O Santuário de Las Lajas é uma igreja católica romana, localizada no município de Ipiales, na Colômbia. A igreja foi construída em estilo neogótico e é considerada uma das mais belas e impressionantes igrejas da América Latina. A igreja fica localizada em um cânion profundo e estreito, com uma cascata de 45 metros de altura atrás dela. O local foi considerado sagrado pelos povos indígenas locais, que acreditavam que a Virgem Maria havia aparecido ali. O santuário atual foi construído entre 1916 e 1949, e tem um design impressionante, com torres altas e arcos góticos. Em 12º lugar, está Igreja de Stave-Borgund. A Igreja de Stave-Borgund é uma igreja de madeira localizada em Lærdal, no condado de Vestland, na Noruega. É uma das 28 igrejas de madeira remanescentes da era medieval na Noruega e é considerada uma das mais bem preservadas e impressionantes. A igreja foi construída no final do século XII e tem um design distintivo, com um telhado de madeira altamente inclinado e um esquema de cores vermelho e preto. A igreja é uma das poucas igrejas de madeira que sobreviveu à Idade Média e é um exemplo notável da arquitetura viking medieval. Em 11º lugar, está Igreja da Trindade Gergeti. A Igreja da Trindade Gergeti é uma igreja ortodoxa georgiana, localizada no topo de uma colina de mesmo nome, com mais de 2.170 metros de altitude, no distrito de Kazbeji, na região de Mtsketamtianeti, na Geórgia. A igreja foi construída no século XIV e é uma das mais antigas e importantes igrejas ortodoxas da Geórgia. A Igreja da Trindade Gergeti é um exemplo notável da arquitetura georgiana e é conhecida por sua bela localização em meio às montanhas do Cáucaso. A igreja é construída em pedra e tem um design simples, com um altar central e uma única cúpula. A fachada é decorada com afrescos de santos ortodoxos e o interior é adornado com belas pinturas emolduradas em madeira. A igreja é cercada por um muro de pedra e há uma pequena capela ao lado dela. Em 10º lugar, está Igreja São Andrés Checo.
A Igreja San Andrés Checú é uma igreja católica localizada na cidade de San Andrés Checú, no departamento de Totonicapán, na Guatemala. A igreja é um exemplo notável da arquitetura colonial espanhola, mas o que a torna única são as cores brilhantes e vivas usadas em sua fachada. A fachada da igreja é decorada com padrões geométricos coloridos que representam a arte tradicional indígena da região, bem como imagens de santos católicos e outras figuras religiosas. A fachada é pintada em tons de amarelo, verde, vermelho e azul, e os padrões são tão intricados e detalhados que parecem quase tridimensionais. Em nono lugar, está La Sagrada Família. A Sagrada Família é uma basílica católica localizada em Barcelona, Espanha, projetada pelo famoso arquiteto catalão Antoni Gaudí. A construção da igreja começou em 1882 e, embora ainda esteja em andamento, é uma das atrações mais visitadas de Barcelona. A Sagrada Família é um exemplo notável da arquitetura modernista, com um estilo distintivo que combina elementos góticos e arte nouveau. A igreja é conhecida por sua fachada ornamentada e espetacular, com torres altas e coloridas que parecem se estender em direção ao céu. Em oitavo lugar, está Sacré-Cœur. A Sacré-Cœur é uma basílica católica localizada no topo da colina de Montmartre, em Paris, França. A construção da igreja começou em 1875, após a Guerra Franco-Prussiana, como uma forma de expiar a vergonha nacional e honrar os mortos da guerra. A igreja é um exemplo notável do estilo arquitetônico bizantino-romano, com seu design distintivo de cúpulas em forma de bulbo, e paredes brancas contrastando com a pedra escura usada em sua construção. O interior da igreja é igualmente impressionante, com seus vitrais coloridos. Em sétimo lugar, está Mesquita de Córdoba. A Mesquita de Córdoba é uma antiga mesquita localizada em Córdoba, na Andaluzia, Espanha. A mesquita foi originalmente construída no século VIII, durante a ocupação islâmica da Espanha, e foi convertida em uma catedral católica romana após a reconquista cristã da região, no século XIII. A mesquita é um exemplo notável da arquitetura islâmica, com seu design distintivo que inclui centenas de colunas de mármore e arcos multicoloridos. A construção da mesquita começou em 785 e continuou por mais de 200 anos. Durante este tempo, a mesquita passou por várias expansões e adições, incluindo a construção do Pátio do Voodoo e o Mihrab. Em sexto lugar, está Igreja da Assunção, Lago Bled. A Igreja da Assunção no Lago Bled é uma pequena igreja católica romana, localizada em uma ilha pitoresca no meio do Lago Bled, na Eslovênia. A igreja é conhecida por sua arquitetura impressionante e por ser um destino popular para casamentos e turismo. A igreja foi construída no século XVII em estilo barroco e é notável por seu campanário que se eleva a mais de 50 metros acima do nível do lago. A igreja é cercada por belos jardins e uma paisagem natural espetacular, tornando-a um local popular para fotografia e turismo. Uma das tradições populares na ilha é a de os noivos da região de Bled levarem seus noivos até a igreja em uma tradicional pletna, uma pequena embarcação de madeira que é usada para transportar pessoas pelo lago. Os turistas também podem alugar uma pletna para visitar a ilha e a igreja. Em quinto lugar, está Catedral de Milão. A Catedral de Milão é uma das catedrais góticas mais impressionantes e bonitas do mundo. Localizada na Praça do Duomo, no centro de Milão, Itália, a catedral levou cerca de 6 séculos para ser construída, começando no século XIV e sendo concluída no século XIX. A catedral é notável por sua arquitetura impressionante, incluindo sua fachada ricamente ornamentada com mais de 3.000 estátuas de mármore, e suas torres gêmeas que se elevam a mais de 100 metros de altura. O interior da catedral é igualmente impressionante, com suas imponentes colunas, vitrais coloridos e afrescos que cobrem as paredes e tetos. Em quarto lugar, está Santa Sofia. A Igreja de Santa Sofia
também conhecida como Hagia Sophia, é uma das mais importantes e bonitas igrejas cristãs ortodoxas do mundo. Localizada em Istambul, Turquia, a Igreja de Santa Sofia foi construída no século VI pelo imperador bizantino Justiniano I, originalmente como uma igreja cristã ortodoxa. Ao longo dos séculos, a igreja foi convertida em uma mesquita pelos otomanos em 1453, após a conquista de Istambul, e permaneceu uma mesquita até 1935, quando foi transformada em um museu pelo presidente turco, Mustafa Kemal Atatürk. Em 2020, a igreja foi novamente convertida em uma mesquita pelo governo turco. Em terceiro lugar, está Algrímskirkja. Algrímskirkja é uma igreja luterana muito bonita, localizada em Reykjavik, a capital da Islândia. É a igreja mais alta da Islândia, com 73 metros de altura, e um dos edifícios mais altos do país. Foi projetada pelo arquiteto Guðjón Samúelsson, em 1937. A arquitetura da igreja é inspirada na paisagem natural da Islândia, com sua forma lembrando uma montanha, e sua fachada de concreto imitando as colunas de basalto encontradas em algumas das paisagens vulcânicas do país. A torre da igreja é especialmente notável, com sua forma única e um observatório no topo que oferece vistas panorâmicas da cidade. Em segundo lugar, está Catedral de São Basílio. A Catedral de São Basílio, também conhecida como Catedral da Intercessão da Virgem no Monte, é uma das igrejas mais bonitas e famosas do mundo. Localizada na Praça Vermelha, no coração de Moscou, Rússia, a Catedral de São Basílio foi construída no século XVI pelo czar Ivan, para comemorar a conquista de Kazan, uma cidade no leste da Rússia. A catedral é conhecida por sua arquitetura única e colorida, composta por 9 capelas independentes que se elevam em uma estrutura central. Cada capela tem sua própria cúpula e é decorada com mosaicos, afrescos e outros elementos ornamentais. A catedral é particularmente impressionante quando vista de longe, com suas torres coloridas se destacando contra o horizonte de Moscou. Em primeiro lugar, está Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é uma das igrejas mais bonitas e impressionantes do mundo. Localizada no coração do Vaticano, em Roma, a Basílica de São Pedro é a maior igreja do mundo, com capacidade para acomodar cerca de 60 mil pessoas. A construção da Basílica de São Pedro começou em 1506, sob a supervisão do Papa Júlio II, e levou cerca de 120 anos para ser concluída. A Basílica foi construída em cima do local onde São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, foi enterrado, tornando-a um local sagrado e importante para os católicos. A arquitetura da Basílica de São Pedro é uma combinação de diferentes estilos arquitetônicos, incluindo o renascentista, barroco e neoclássico.